Fala pessoal, bem-vindos ao canal, bem-vindos a mais um vídeo. Nesse vídeo aqui eu quero falar com vocês sobre a diferença de análise fundamentalista para análise técnica, ou seja, análise gráfica, para que você possa saber qual das duas você vai escolher, qual das duas é melhor e principalmente qual das duas é melhor para você, beleza? Antes, vou te convidar a se inscrever no canal e ativar o sino para receber isso sempre em primeira mão e também ajudar aqui no nosso crescimento. Vamos nessa! Seguinte, análise fundamentalista é a análise dos fundamentos de um projeto. Teoricamente, esse projeto seria uma empresa, então, quando um projeto não é uma empresa, isso já é um ponto ruim, via de regra. Pode ter exceções, obviamente, mas isso já seria um ponto ruim numa análise aí, tá? Então eu estou pouco preocupado, por exemplo, se o gráfico ontem subiu ou desceu, se o preço subiu ou desceu, e eu estou preocupado sim com o roadmap daquele projeto, com o que ele já foi feito, com os prazos que ele cumpriu, com a equipe e as pessoas que estão por trás daquele projeto, se aquele projeto tem caixa ou não para dar sequência no projeto, se tem gente interessada em utilizar aquilo que o projeto tem a oferecer ou não, porque às vezes é um projeto maravilhoso, só que não tem usuários. Então não faz sentido, entendeu? Não faria sentido utilizar aquilo. Vamos pegar, por exemplo, aí a indústria do cinema, rapidamente. A tecnologia do filme 3D, ela já é certamente antiga. E mesmo com muito incentivo da indústria, colocaram telas 3D nos cinemas, tem televisores 3D, é uma tecnologia que teve pouca aderência. As pessoas não quiseram assistir as coisas em 3D. Então, por mais que seja interessante, numa análise fundamentalista do cinema 3D, ele não teve aderência no público, tá? As pessoas não gostam de pagar mais caro só por ser 3D. Então, isso é só um exemplo, tá? Então, análise fundamentalista, a gente está preocupado com esse tipo de coisa. Na análise fundamentalista, eu não estou preocupado se o preço subiu ou desceu. Eu estou preocupado se os fundamentos se mantiveram ou não. Então, se eu olho para um projeto, ontem ele caiu 15%. Aí eu olho lá, teve algum problema nesse projeto? Não. Faltou dinheiro nesse projeto, eles precisaram fazer algum empréstimo, alguém saiu da equipe, alguém importante saiu da equipe, uma coisa que eles prometeram entregar ontem e não entregaram, aconteceu alguma coisa nesse sentido? Não. Então não perdeu fundamentos no projeto. Então essa queda de preço pode ter sido causada por uma queda momentânea. No nosso mercado de criptomoedas, por exemplo, se o Bitcoin cair, outras moedas caem. E aí, na análise fundamentalista, isso é oportunidade para a gente. Por exemplo, quando vai vir um anúncio de qualquer que seja o tipo do anúncio, como, por exemplo, a Fed. A Fed é o Banco Central Americano, ele vai fazer um anúncio. Esse anúncio tende a fazer com que o mercado fique volátil, mais volátil do que ele já é. Então, se você está investindo em um projeto, seu projeto começou a perder o valor, só que ele depende daquele anúncio. Será que faz sentido? Será que realmente o projeto está desvalorizando? Ou será que pessoas estão com medo e estão saindo daquele projeto? Então, se elas estão com medo e estão saindo, e você sabe que é um fundamento falso ou furado, no sentido de que aquilo não atinge diretamente o seu mercado, por exemplo, quando a China, em algum momento aí, ou melhor, em vários momentos da carreira do Bitcoin, da história do Bitcoin, a China proibiu mineração. Quando isso acontece, o mercado dá uma caída e arrasta para baixo outras moedas. Só que a sua moeda que caiu, muitas vezes não tem nada a ver com Bitcoin no sentido da mineração. E aí ela volta a crescer lá na frente. Isso são oportunidades. E aí, para você aproveitar melhor essas oportunidades, não só pelo lado do fundamento, tem também o lado técnico. O lado técnico, ele analisa essas oportunidades graficamente. Então pode ser que um ativo esteja em tendência de alta e muita alta tendência de alta para os próximos 2 meses, altas diárias. Só que ele não é uma linha reta para o alto. Ele vai variar. Vai variar porque as pessoas querem efetivar os seus lucros, tem gente que vai entrar atrasado, tem gente que vai sair cedo, tem gente que vai sair lá tarde, tem um valor ali que pode ser um alvo comum, por exemplo, o Bitcoin já bateu 60 mil dólares. Muito provavelmente, 60 mil dólares seja um valor que muita gente vai querer realizar lucro no Bitcoin. Por outro lado, pode ser um valor que muita gente vai entrar, porque vai ver que agora ele pode buscar um novo topo. Então, na análise técnica, ela não está olhando para o fundamento, ela está olhando para o gráfico. E quando você olha para o gráfico, você analisa comportamento humano. É exatamente isso. O gráfico me diz comportamento humano. Por que muitas vezes acerta? Porque o comportamento humano se repete. As pessoas tendem a fazer as mesmas coisas.
Quando busca um topo, as pessoas tendem a vender. Quando busca um fundo, as pessoas tendem a comprar. E aí, você vai trabalhando isso graficamente para encontrar também as melhores oportunidades de entrada e saída. E aí, respondendo a pergunta desse vídeo, qual é melhor, análise fundamentalista ou análise gráfica? Na verdade, o melhor é que você consiga combinar esses dois conhecimentos. Você se torna muito forte, você se torna profissional ao combinar esses dois conhecimentos. Porque eu sei analisar, por exemplo, opa, esse projeto não perdeu os seus fundamentos, ou esse projeto tem um fundamento muito forte. Aí eu olho para o gráfico e vejo assim, opa, apesar de tudo o preço está muito baixo. Aqui é um suporte, pode ser que as pessoas queiram comprar nesse valor, então deixa eu comprar. Ou então eu olho para o gráfico e falo assim, opa, apesar de não ter perdido os fundamentos, esse projeto está formando um topo aqui. Eu acho que muita gente vai realizar lucro aqui para comprar lá embaixo, então deixa eu vender. Então, quando você analisa os dois e consegue criar uma interseção, uma união entre esses dois fundamentos, e aí quando eu falo em fundamentos aqui eu estou falando pelo lado conceitual, esses dois conceitos, você se torna profissional, você se torna muito forte. Então, não fique olhando só para o gráfico, não fique olhando só para o fundamento, tente entender e olhar nas duas vertentes, e diminua, se for o caso, diminua a quantidade de projetos que você vem acompanhando para poder conseguir analisar mais profundamente cada um desses projetos, perfeito? Se ficar alguma dúvida, por favor, comenta aqui embaixo, faço questão de responder todo mundo. Se você tiver alguma coisa para contribuir também, será muito bem-vindo. Tamo junto, um abraço.